Começo contigo aqui, Consta. Concorda com esse diagnóstico do Salles, do nosso companheiro aqui do Bradock, Ricardo Salles? É mais o maior obstáculo hoje do Brasil, não é nem a esquerda, é a presença desse centrão fisiológico? Eu tendo a concordar, eu estou nessa luta com o Salles há muitos anos. Conheço ele há muitos anos pelo Indireita Brasil, e eu com meus livros, depois presidindo o Instituto Liberal e por aí vai. Então a gente está junto contra a esquerda e a favor dos valores básicos de uma democracia avançada e próspera, né? Estado democrático de direito, o rule of law, né? O império das leis, uma democracia representativa, uma economia livre, um livre mercado na economia, segurança jurídica e por aí vai. É o óbvio. Isso no Brasil é coisa de direita radical, né? São vários obstáculos. A ignorância, a demagogia, o populismo da esquerda, uma cultura que não bebeu tanto dessas fontes e que precisa absorver mais esses valores do indivíduo como foco e não uma visão mais coletivista e tudo. Então, são várias barreiras, inúmeros obstáculos. A guerra cultural é muito importante. O Salles está certo quando diz que a gente, pelo menos, saiu do armário. Agora não tem mais medo de falar, sou de direita, é isso que eu defendo, é isso que significa ser direita. Né? Respeitar valores tradicionais, não querer fazer tábula rasa de todos os tabus e por aí vai, né? no âmbito dos costumes. É meio que o básico, é a prudência, a cautela da vovó. Né? Só que não é não mexer em nada, não é isso. É reformismo gradual e por aí vai. O centrão fisiológico é um grande obstáculo para isso, sim. Eu tendo a concordar. Mas eu também acho que é muito difícil superar esse obstáculo. Porque sempre vai existir, ainda mais sem uma grande e profunda reforma política, que hoje esses caciques de partido mandam e tudo, sempre vai existir, como tem pena de aluguel no jornalismo, né? Tem deputado de aluguel na política. Então, sempre vai existir aquele que não liga muito para esses aspectos mais ideológicos, de valores. Ele está mais preocupado com os valores dele, no bolso dele, né? E ele vai para onde aponta o vento, para onde tem o interesse. Então, é óbvio que isso é uma questão muito séria, mas é muito difícil de mudar. Você tem que mudar todo o país, toda a cultura, toda a política. Então, me parece que dentro dessa realidade imperfeita, dá para fazer muita coisa diferente ainda, melhorar muita coisa, mesmo com esse centrão fisiológico. Político do centrão é caixa de ressonância. Ele olha para onde está apontando a coisa. A pressão das redes sociais, por exemplo, funciona. Vários projetos bomba do PT foram desarmados graças a esse tipo de ativismo, de pressão. Então, o Salles toca num ponto sensível, é uma das prioridades, mas é uma das mais difíceis de mudar, então me parece que a gente tem que ir comendo pelas beiradas. Eu fico muito impressionado, Silvio, não sei se você tem uma explicação para isso, com todos os seus anos aí de experiência de estrada no jornalismo político, com a resistência, com a capacidade de sobrevivência do centrão, porque mesmo no momento em que se fala muito de polarização, que o país está polarizado, que há direita e esquerda, e não existe terceira via no campo presidencial, por exemplo, né? Se tentou até na última eleição, não existe, né? A direita e a esquerda muito bem definidas e se contrapondo. Mas no Congresso Nacional, nos parlamentos estaduais e municipais, o centrão está lá, né? O bom e velho centrão, com todos os seus esquemas, com todos os seus problemas, com todo o fisiologismo, mas ele está lá, ele resiste, né, Silvio? Impressionante. Acho que a gente pode trazer 2 pontos aqui, além de tudo que foi dito, Brown. O primeiro é o surgimento do centrão, né? O centrão, ele tem o seu despertar, ele se torna algo conhecido no Brasil depois da eleição de um sujeito chamado Severino Cavalcante, que conseguiu derrotar o PT numa briga do próprio PT, lá em 2005. O Mensalão já comia solto, mas a gente ainda não tinha todas as informações. Mas o Severino Cavalcante, ele é eleito numa madrugada em que o PT se dividiu. O PT tinha 2 candidatos à presidência da Câmara já na sucessão do João Paulo Cunha. Àquela altura, o João Paulo Cunha foi o primeiro presidente da Câmara do PT no governo Lula 1. Então ele chegou, foi eleito com 434 votos, era a maior votação para a presidência da Câmara dos Deputados desde o Ibsen Pinheiro, em 1991.
E ali, na reeleição, o PT se divide, a bancada, entre o Virgílio Guimarães, que era alguém que tinha apresentado o Marcos Valério para o PT, ou seja, trouxe o operador do mensalão, então os mineiros, e uma ala do PT que era majoritária, o campo majoritário, Zé Dirceu, e tinha o seu candidato, que era o Luiz Eduardo Greenhalgh. Eles brigaram, a oposição falou, eu torço pela briga, mas é claro que a oposição ali, na época muito bem liderada pelo ex-deputado José Carlos Aleluia, do antigo PFL, que depois virou DEM e que hoje é qualquer coisa, né, do PSL virou qualquer coisa chamada União Brasil. Mas a oposição entendeu o jogo e lançou um tal de Severino Cavalcante. Ele ganhou, ficou 7 meses na presidência da Câmara e o Centrão entendeu o seu valor. Desde então, o fisiologismo só aumentou, porque o governo Lula teve de fazer um balcão de negócios, por causa do mensalão, inclusive. Então, você começa a ter os cargos sendo loteados no atacado. Né? Você tinha os ministérios, o bordão que se usava em Brasília era o Ministério Porteira Aberta. Então, por exemplo, eu vou pegar o Ministério dos Transportes, eu nomeio do ministro ao contínuo, a recepcionista, né, de forma vertical, e ainda fico com os DENITs, todos os DENITs nos estados. Então, esse é o fisiologismo do Centrão que se espraiou e chegou ao seu ápice com Eduardo Cunha, e agora o Arthur Lira é o sucessor, né, conseguiu angariar 464 votos na eleição dele, aí superando tanto o João Paulo quanto o Ibsen, a maior votação da história para a presidência da Câmara, e o Centrão se impõe. Aí entra um outro detalhe. Primeiro, quando a gente fala como é que a gente quebra tudo isso, reforma política, eu concordo com muita coisa que o Ricardo Salles fala, eu concordo com tudo que o Rodrigo trouxe aqui. Política, às vezes, é o jogo do possível. Neste momento, para a oposição, é interessante ter o Centrão ao seu lado, porque nós temos um governo do PT que não consegue votar nada. Para fazer avançar o pouco que consegue da sua agenda econômica, tende a entrar no jogo das emendas. E as emendas é sim a engrenagem, o cabo de guerra entre executivo e legislativo, que acabou sendo aprimorado. Esse cabo de guerra hoje é muito mais favorável ao legislativo. As emendas PIX, né, que pingam lá na ponta da prefeitura, o governo está liberando 30 bilhões de reais em emendas para deputados antes das eleições para o Congresso, né, envolve senadores também. Isso é a maior liberação da história, inclusive num ano eleitoral. Então, ou seja, a engrenagem das emendas, ela favorece esse fisiologismo, o loteamento de cargos, ele envolve, de alguma forma, a sem-vergonhice, porque vai virar roubalheira, e, por outro lado, é interessante também para o Centrão ter algum pezinho no executivo. Mas eu finalizo. Acabar com o Centrão, com o fisiologismo, com os partidos, nós temos mais de 30 representados no Congresso. É importante? Um dia será, mas política é o jogo do possível. E hoje, o Centrão, ele é muito mais conservador e de direita do que a esquerda pensa. Tanto que o Lula, se bobear, não termina o mandato.